Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de dezembro, nós estamos estudando as lições de fé no livro de Josué. O assunto da semana, o inimigo interno. E o tema de hoje é o pecado de Acã. Há certas coisas que precisamos aprender sobre como Deus trata certas situações. Sobre o pecado de Acã, por exemplo, devemos entender que nem sempre as ações de Deus são repetitivas, porque Deus tem muitas maneiras para resolver cada situação. Eu creio que mais do que conhecer as situações, devemos conhecer Deus. Mais do que conhecer as maneiras como Deus age, devemos conhecer Deus. Acã cometeu um pecado individual que afetou a família e, finalmente, a nação como um todo. Deus começou a tratar o assunto com toda a nação, depois com as tribos, depois com as famílias, e por último com a família e, por fim, o indivíduo. Em vez de revelar a identidade do transgressor, Deus estabeleceu um procedimento que revela sua justiça e sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir a santificação do povo, Josué 7,13, Deus permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e a sua aplicação, o que deu a Acã tempo para pensar, arrepender-se e confessar seu pecado. Da mesma forma, a sua família. Se eles soubessem o que aconteceu, teriam a oportunidade de decidir se queriam se envolver no encobrimento ou se recusariam a ser cúmplices, como os filhos de Coré, que evitaram a destruição ao se recusarem a ficar do lado de seu pai. Números 16, 23 a 33 e Números 26, 11. A solução para o dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, da tribo para a família, da família para a casa, e desta para os indivíduos. Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. Acã alimentou no coração a cobiça e o engano até embotar suas percepções do pecado e cair em tentação. Quem se aventura a condescender com um pecado, conhecido ou desconhecido, é vencido com mais facilidade da próxima vez, porque a primeira transgressão abre a porta para o tentador, que gradualmente subjuga toda a resistência e se apossa do ser por completo. Acã ouvira as repetidas advertências contra o pecado da cobiça. A lei de Deus proíbe o roubo e o engano, mas ele continuou a acariciar o pecado. Como não foi contido, nem repreendido, ele se tornou mais ousado. As advertências tiveram cada vez menos efeito sobre ele, até que sua vida foi presa às cadeias das trevas. Vergonha, derrota e morte foram levadas sobre Israel pelo pecado de um só homem. Aquela proteção que lhes havia coberto as cabeças no dia da batalha foi retirada. Vários pecados que são praticados e acariciados por professos cristãos acarretam o desagrado de Deus sobre a igreja. A influência que deve ser muitíssimo temida pela igreja não é a dos francos opositores, dos infiéis e blasfemos, mas a influência dos cristãos nominais incoerentes,
que aparentemente são verdadeiros cristãos, mas que vivem em pecado. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.